Hoje o canal What Entretenimentos, na playlist Revelações What, vai mostrar algo que ficou escondido por mais de 70 anos. Nós descobrimos o local real onde foi gravada a primeira cena do primeiro filme do Mazzaropi, produzido pela Vera Cruz em 1952. E essa descoberta muda tudo que você achava que sabia sobre o Bexiga, sobre o filme e sobre São Paulo. Fique aqui e assiste até o final. Nós vamos te contar todos os detalhes em primeira mão. E hoje o canal What Entretenimentos traz um furo histórico que ninguém nunca contou. Uma descoberta inédita, mas agora muitas pessoas vão saber, porque vocês vão compartilhar este vídeo, não é mesmo? E se eu te dissesse que o famoso Beco do Conforto não era ficção? E mais, ninguém sabia onde ele ficava, até agora. E pasmem, envolve ninguém menos que Mazzaropi, o famoso caminhão Anastácio e o nosso querido cão Duque, os três na mesma cena e no mesmo local. Sim, vocês ouviram certo. Nós fomos atrás, pesquisamos, filmamos no local, tiramos fotos e encontramos a prova deste pedaço esquecido da história. E agora você vai conhecer junto com a gente. Aqui é o canal What. Tudo bem com vocês? Então, tá ótimo. Bora começar esse contexto cinematográfico. O filme Sai da Frente foi lançado em 25 de junho de 1952. Foi o primeiro filme de Amácio Mazzaropi e um enorme sucesso comercial. Mas em 1952 guardou um segredo que passou desapercebido por décadas. Neste ano, a Vera Cruz lançava um dos seus maiores sucessos populares de filme, o Sai da Frente. O filme marcou a estreia de Amácio Mazzaropi no cinema, um artista já famoso no rádio e recém TV Tupi. A história acompanha Isidoro Cola, um caminhoneiro humilde, seu caminhão Anastácio e seu inseparável cão Coronel. Logo nas primeiras cenas, Isidoro aparece morando em um lugar chamado Beco do Conforto. Mas aqui começa o mistério. E foi exatamente neste filme que encontramos o fio da meada para a nossa descoberta. Bom dia, Coronel. Como vai? Dormiu bem? Pare bem nas imagens. O que pouca gente percebeu é que logo no início do filme, Mazzaropi aparece com o seu inseparável caminhão Anastácio e o seu fiel cão Duque. Vamos, Anastácio. Deixa de bancar o pastozão. Uma cena gravada em 1952. A configuração do lugar era completamente diferente do que conhecemos hoje, mas nunca registrada oficialmente como parte da história do prédio. Durante décadas, ninguém soube dizer onde ficava o Beco do Conforto. Alguns diziam que era um cenário construído, outros que era apenas uma invenção de roteiro. Mas o que ninguém imaginava é que o Beco do Conforto existiu de verdade. Ele ficava dentro do maior cortiço da história de São Paulo. E o mais surpreendente, não há placa, não há referência e é uma memória escondida à espera de ser redescoberta.
Pois bem, nós estamos falando do complexo de cortiços Vila Barros, no bairro do Bexiga, construído entre 1920 e 1923 por Francisco de Barros. Ele ocupava o fundo do vale do córrego Bexiga, perto do Anhangabaú. A Vila Barros não era uma vila comum, era um mega complexo formado por 4 conjuntos, chamados de Navio Parado, Geladeira, Vaticano e Pombal, e o mais importante deles era o Navio Parado. Então vamos falar do Navio Parado. Ele era um grande pavilhão com 23 casas germinadas, 2 andares e uma rua interna. Essa rua interna é o que o filme chamou de Beco do Conforto. Ali foram gravadas as primeiras cenas do filme, Mazzaropi andando, moradores nas varandas, objetos sendo jogados, confusão, humor. Não era estúdio, não era cenário montado, era a vida real dos cortiços de São Paulo, registrada pela Vera Cruz. E agora vem a parte mais importante dessa revelação. Não estamos falando apenas de inspiração ou de uma referência visual. A Vera Cruz filmou cenas reais dentro do cortiço. Logo no início do filme Sai da Frente, vemos a primeira grande prova. O navio parado aparece claramente com sua rua interna servindo de cenário para o que o filme chama de Beco do Conforto. Isidoro Calipicola caminha por essa rua cercado pelas casas germinadas do cortiço, mexe no Anastácio, fala com o coronel. Em seguida, no segundo andar, aparecem os moradores das varandas do navio parado, interagindo com o personagem. Objetos são jogados, surgem discussões e a câmera capta não só a comédia, mas o cotidiano real de quem vivia ali. Depois vemos Isidoro em frente ao cortiço Pombal, com o navio parado ao fundo. E logo depois, o caminhão Anastácio sai do local, passando exatamente pelo mesmo trecho do complexo. Essas cenas não deixam dúvida. A equipe da Vera Cruz entrou e saiu por aqui. O cortiço não foi apenas pano de fundo, ele foi personagem do filme. Olha só, nós estamos falando de um momento único, o nascimento do incrível e inesquecível Mazzaropi no cinema, eternizando justamente ali, no coração de São Paulo. Mais de 70 anos depois, este pedaço da nossa cultura popular ainda estava invisível até hoje. Para entender por que essas imagens são tão importantes, a gente precisa falar da Vera Cruz. A Companhia Cinematográfica Vera Cruz foi fundada em 1949 em São Paulo, com a ambição de criar um cinema brasileiro moderno, tecnicamente sofisticado, capaz de dialogar com o cinema internacional. Era um projeto ousado, caro e muito ambicioso, mas ao mesmo tempo a Vera Cruz fez algo fundamental, levou suas câmeras para fora do estúdio. Em Sai da Frente, lançado em 1952, a produtora escolheu gravar cenas reais em ambientes reais da cidade, e foi nesse contexto que o maior cortiço de São Paulo entrou para a história do cinema. Amácio Mazzaropi ainda não era o ícone nacional que se tornaria depois nas telas do cinema. Vejam bem, porque ele já era bem conhecido até então, pela rádio, pela TV. Esse foi o primeiro filme de sua carreira no cinema, e o personagem Isidoro Calipicola surge exatamente ali, vivendo em um cortiço, conforme comentamos. No mesmo ano, a Vera Cruz lança Nadando em Dinheiro, novamente com Mazzaropi. Pois bem, é como se a Vera Cruz estivesse, sem perceber, documentando seus últimos momentos e registrando para sempre. Esses 2 filmes acabaram se tornando algo maior do que entretenimento. Eles viraram registros involuntários da cidade, enquanto o urbanismo planejava apagar os cortiços do mapa. A câmera da Vera Cruz, os
preservava em película. E hoje, quando olhamos para essas cenas, elas nos mostram algo que quase nenhum texto registra. Como era viver ali, como era circular por aquelas ruas internas, como era São Paulo em 1952 dentro de cortiços. No fim das contas, a história da Vila Barros sobreviveu não nos projetos urbanos, mas no cinema. Cada parede, cada rua, cada prédio histórico guarda história, que muitas vezes o tempo tenta apagar, mas elas estão lá, esperando para serem reveladas. E é com orgulho que o canal What Entretenimentos traz a público este furo inédito. E agora é importante deixar algo muito claro. Quando a gente fala do edifício Japurá, não estamos falando de um lugar qualquer. O Japurá foi construído exatamente no mesmo local onde existia o navio parado e em seu entorno imediato também onde foram os outros cortiços da Vila Barros, o Pombal, a Geladeira e o Vaticano. Ou seja, onde hoje existe um dos ícones da arquitetura moderna brasileira, antes existia o maior cortiço da história de São Paulo. E aqui começa o dilema. Hoje, o edifício Japurá é amplamente estudado. Existem inúmeros artigos, livros e teses falando do Japurá sob a ótica da arquitetura moderna, da habitação social, do projeto de Eduardo Quinizzi de Mello. Mas quase nenhum desses trabalhos menciona o que havia ali antes. O cortiço praticamente não aparece, e quando aparece, não se fala do navio parado, e muito menos do fato de que ali foi gravado o primeiro filme do Mazzaropi pela Vera Cruz. É como se a história começasse do zero, como se o terreno estivesse vazio, mas ele não estava. Em 1952, o cortiço ainda existia, foi filmado, foi documentado, e ao mesmo tempo, muitos textos afirmam que o Japurá teria sido inaugurado nesse mesmo ano. Essa contradição só existe porque o passado foi apagado. Mas o cinema registrou o que a historiografia arquitetônica ignorou. A Vera Cruz filmou o navio parado em pé. O filme Sai da Frente virou, sem querer, uma prova histórica, uma imagem que atravessou o tempo. E talvez por isso essa revelação incomode, porque ela obriga a cidade a olhar para aquilo que preferiu esquecer. Mas esse dilema tem um detalhe que muda a história. Muitos sites dizem que o edifício Japurá foi inaugurado em 1952, mas isso entra em choque com os fatos. O filme foi gravado em 1952 e o cortiço ainda estava inteiro. Documentos e jornais, como o Correio Paulistano, mostram que a última torre do Japurá só foi entregue em 1957, ou seja, em 1952 o navio parado ainda existia e foi filmado. Agora é preciso fazer uma correção histórica importante. Muitas publicações afirmam que a Vila Barros teria sido demolida em 1950 ou que o edifício Japurá teria surgido neste mesmo período, mas as imagens não confirmam isso. Além do filme Sai da Frente, lançado em 1952, existe outra prova incontestável. No mesmo ano, a Vera Cruz lança Nadando em Dinheiro, também com Mazzaropi, e há uma cena, ainda que breve, gravada no cortiço. Nessa cena, o que vemos é o conjunto ainda inteiro, sem sinais de demolição, sem obras, sem mutilações. O cortiço estava de pé. E aqui está um ponto essencial que quase nunca é dito. O edifício Japurá foi construído exatamente no mesmo terreno onde existia o navio parado e no entorno imediato, onde ficavam os outros edifícios da Vila Barros, o Pombal, a Geladeira e o Vaticano. O Japurá não apenas substituiu um cortiço, ele ocupou o mesmo chão, apagando fisicamente todo o complexo e também a história das filmagens da Vera Cruz. Isso quer dizer que quem preservou essa memória não foi a arquitetura, foi o cinema. A Vera Cruz registrou o navio parado em pé e registrou outros também ali na Vila Barros e sem intenção deixou uma prova histórica que atravessou o
tempo. A demolição da Vila Barros faz parte de um projeto maior. O plano de avenidas de Prestes Maia, aliado às políticas do governo Getúlio Vargas, buscava modernizar a cidade. O discurso era substituir cortiços por habitação moderna, mas na prática os antigos moradores foram expulsos. O edifício Japurá virou cartão postal da arquitetura moderna, enquanto a história dos cortiços virou uma lenda esquecida. Então, o filme Sai da Frente não é só uma comédia. Ele é um documento histórico, mostra a pobreza, a agitação social, o cotidiano invisível, tudo isso logo nas primeiras cenas. Hoje, quem passa pelo local não imagina que ali existiu o Beco do Conforto, ou melhor, que Mazzaropi esteve no Beco do Conforto, filmando exatamente ali com a Vera Cruz. Mas ele existiu sim. Foi filmado. Na verdade, foi filmado o complexo Vila Barros, intitulado no filme como Beco do Conforto. E agora, nós do canal What revelamos para vocês. E aqui, novamente, a gente queria destacar que essa pesquisa e esse vídeo só foram possíveis graças ao apoio, às fontes e ao trabalho do site da Agência Caminhos do Viajante, que valoriza a memória urbana, as lendas esquecidas e os caminhos históricos do Brasil. E olhe só, nós pesquisamos bastante e temos certeza do que estamos falando. Foram dias e dias pesquisando e conseguimos achar este detalhe. Esperamos que tenham gostado disso, né? É um fato que há sim uma informação que ninguém sabia, mas agora vocês estão sabendo e podem contar para várias pessoas. Pois é, minha gente, nós estamos falando de uma cena de estreia, um marco para o cinema nacional. Em 1952, um dos maiores ícones da cultura brasileira pisava neste espaço histórico. Amácio Mazzaropi, seu caminhão Anastácio e o Cachorro Duque. Sim, Cachorro Duque era o nome do cachorro que contracenava com o Mazzaropi. No filme, o Cachorro Duque se chamava Coronel. E por mais de 70 anos isso ficou esquecido, mas nós do canal What fomos atrás e descobrimos para trazer direto para vocês. É ou não é um furo de informação? Porque muita gente sabe que Mazzaropi gravava no interior, mas no seu começo, com a Vera Cruz, muitas cenas foram gravadas em São Paulo. Então comenta, compartilha e ajuda a espalhar esta descoberta, porque no canal What a gente não só conta história, a gente desenterra segredos. E não deixem de compartilhar e curtir e nos seguir. Nós vamos estar sempre trazendo informações interessantes para vocês. Aqui é um canal de entretenimentos. E a gente volta em breve com mais notícias para vocês. Até lá! Tchau, tchau!